Fala, parceria! Se liga na fita que chegou a semana dela. Semana de quem? Semana da FUVEST, velho. Domingão, você vai estar sentado, vai pegar uma prova que é sangue no zóio, porque ela te leva para uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. Ela te leva para a USP. Então é hora de a gente fazer uma revisão sobre geografia do Brasil da FUVEST. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz. E é o seguinte, esse vídeo é o de Geografia do Brasil, mas existe já um vídeo de Geografia geral, que eu vou deixar aqui do lado, certo? Enquanto eu falo que eu tô deixando aqui do lado, você curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda no grupo dos seus amigos e fortalece o professor Vareta. Vamos começar a falar de revisão. E eu acho que é muito importante eu pontuar uma coisa para vocês aqui. Já fiz revisão para a Unesp, já fiz revisão para a Unicamp em vídeos nesse estilo. E eu posso te dizer que muitos temas como geografia física aparecem em todas as provas. Por isso, tem uma playlist aqui no canal com todas essas revisões. Vale a pena você ver, porque em cada um dos vídeos que eu gravo, eu dou mais ênfase para uma ou para outro assunto. Por exemplo, no vídeo, acho que foi para a Unesp, eu desenhei todos os climogramas dos tipos climáticos. Aqui eu não fiz isso, certo? Tem cada tipo de vídeo eu vou colocando uma informação a mais. E são todos vídeos relativamente curtos e muito pontuais. Chega de enrolação, vamos começar. Geografia física. Mano, mais de 40% da parte de geografia do Brasil que cai, que é praticamente metade da prova, é de geografia física. Tanto que hoje, quando esse vídeo está saindo, ou ontem, sei lá, eu estou fazendo um curso fechado só de geografia física voltado para a FUVEST, inclusive com a geografia física de São Paulo. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já não dá mais tempo, se achar que dá tempo me chama aqui no professor.vareta lá no Instagram. Cara, de geografia física, que cai muito, dois temas são mais importantes: relevo e clima. Não estou falando que não cai outros, mas relevo e clima são os temas mais importantes. E eu quis fazer uma abordagem aqui de duas coisas. Primeiro, quando a gente falar de relevo, lembrar que a formação do solo tem a ver tanto com a formação de rochas que ele tem, então a sua estrutura geológica, onde são rochas cristalinas, como por exemplo o escudo atlântico, que vai formar ali a Serra do Mar, e aonde são áreas de bacias sedimentares, como a parte mais oeste do estado de São Paulo. Quando a gente fala de formação do relevo, é legal a gente também entender quais são os fatores externos que agem sobre ele, e aqui hoje eu queria, como eu complemento as outras revisões, falar sobre o intemperismo. Quando a gente fala de solo é a camada superficial da crosta formada por fragmentos de rocha, e esses fragmentos de rocha eles surgem através do processo de intemperismo. Lembra lá, ó, intemperismo é o processo de degradação e decomposição das rochas. Degradação mecânica, intemperismo físico; decomposição é química, intemperismo químico. Degradação mecânica acontece principalmente em locais secos e frios, intemperismo físico. Em locais úmidos, nossa, o Brasil é um lugar bem úmido, sim, predomina o intemperismo químico. Vale te falar que o intemperismo químico, ele é mais intenso que o físico. Por que eu estou te falando isso? Por causa da formação do solo. Aonde eu tenho intemperismo químico, eu tenho mais decomposição de rocha e eu tendo a ter solos de maior profundidade. Aonde eu tenho intemperismo físico, o processo de degradação é mais lento, então eu tenho solos de menor profundidade. Eu consigo então, analisando o tipo climático, definir qual que é o tipo de intemperismo e definir se aquele solo tende a ser mais ou menos profundo. Pegou essa? Da hora. Outra coisa importante, a FUVEST, a Unicamp e a Unesp, como vestibulares paulistas, dão aquela puxada de sardinha para o estado de São Paulo. Por isso que eu fiz a minha revisão lá, fechadinho, onde eu darei uma aula de geografia física do estado de São Paulo. Ai, mas só ela que faz isso? Não. Se você pegar o UEL, no edital está escrito que 20% é geografia do Paraná, história do Paraná. Mas vamos lá. De São Paulo, eu quero que você procure o perfil topográfico de São Paulo. Fiz desenho bem pequenininho aqui, ó, só para lembrar você. A gente tem aqui o Planalto Oriental Paulista, as áreas de coestas, certo? As coestas basálticas, aqui sofreu com derramamento basáltico. Se teve derramamento basáltico, teve solo de terra roxa.
e possibilitou também a formação aqui, ó, daquele aquífero Guarani, que tem algumas áreas de recargas importantes. Aqui no meio, aqui fica São Carlos, minha terra, ó, fica bem aqui nas costas basálticas, certo? Bem no alto ali. Aqui embaixo, onde fica, por exemplo, o Rio Claro, tem a depressão periférica. Depressão porque ela fica entre duas áreas mais altas, até você chegar aqui na área mais escarpada, na Serra do Mar. Você sobe devagarzinho para chegar em São Paulo. Hoje eu moro em Campinas, que é mais ou menos aqui. E você tem uma escarpa mais abrupta com Santos aqui embaixo. Esse é o perfil topográfico de São Paulo, certo? Só para você entender que o relevo de São Paulo é importante, a formação geológica de São Paulo é importante e isso merecia uma aula toda. Se vocês acham que para quinta-feira eu devo fazer uma doideira e gravar uma aula só sobre relevo e algumas coisas específicas de São Paulo, deixa nos comentários. Se tiver aí pelo menos uns 10 comentários pedindo, eu faço. Certo? Vamos para clima. Clima é um dos temas que mais cai em todos os vestibulares. Cara, puto, cai demais. Então, vamos lembrar o que eu sempre falo. Clima, ficar esperto quando tem comparação de fatores. Então, os dois principais fatores são a latitude, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, quanto mais longe, mais frio, e a altitude, certo? Quem está mais alto está mais frio, quem está mais perto do nível do mar está mais quente. Exemplo bem paulista, tanto a cidade de São Paulo quanto a cidade de Ubatuba são cortadas pelo Trópico de Capricórnio, estão exatamente na mesma latitude. Porém, São Paulo é bem mais frio do que Ubatuba. Por quê? Porque São Paulo está ali a uns 850 metros de altitude facilmente, enquanto Ubatuba está a 0 metros ao nível do mar. Então, entender, e principalmente esses fatores. Um outro fator que é extremamente importante são as massas de ar. E eu numerei aqui para a gente falar rapidinho dessas massas de ar. Massa de ar número 1. Produção, tem como dar um zoomzinho aqui nesse mapa, enquanto eu estou falando? Então vamos lá. A massa de ar número 1 é a massa de ar equatorial continental. Ela é uma massa de ar quente e úmida e é dela que sai o tal dos rios voadores, certo? Que trazem chuva até a nossa região. A 2 é a massa de ar equatorial atlântica. Também é quente e também é úmida. Pô, se é equatorial tem que ser quente, né, Vareta? E ela vai atuar principalmente no litoral norte e um pouco do litoral nordeste. A terceira é a massa de ar tropical continental. É a nossa única massa de ar seca. Ela nasce numa região chamada Chaco, lá no Paraguai, que é uma região de clima semiárido. E ela vai atuar principalmente aqui na região centro-oeste. Aqui a número 4 é a massa de ar tropical atlântica, certo? A massa de ar tropical atlântica quente e úmida, e quando essa massa de ar tropical atlântica bate aqui na Serra do Mar, bate nesse planalto atlântico, o que acaba acontecendo? Acontece aquele fenômeno da chuva orográfica. Como eu brinco aí, o Patrick o editor maior da coisa, que ele vai para Caraguatatuba, ele vai para Ubachuva. Por quê? Nossa, por que chove muito mais no litoral? Porque essa massa de ar choca-se com o planalto atlântico, choca-se com a Serra do Mar e vai concentrar chuvas desse lado. E por último, aqui embaixo, tem a massa de ar polar atlântica. É a nossa massa de ar fria e úmida, que ela pode ou percorrer o litoral, ou vir aqui para a Amazônia, onde ela causa um fenômeno chamado de friagem, e ela pode entrar por aqui, ó, que é quando ela vem com mais força e chega a causar aquelas grandes quedas de temperatura, chega a causar geada, certo? Tô te falando de clima, mas ó, eu tenho um vídeo, uma playlist inteira sobre clima, muito legal. É a playlist que eu acho que ficou mais legal, onde eu faço um mapa decente do Brasil, pintado os tipos climáticos, um mapa das massas de ar e vou fazendo todos os caminhos. Vou deixar a playlist aqui em algum lugar, ou você procura no canal. Se você não procurar, azar é seu, quem vai fazer para você não sou eu, já fui aprovado 4 vezes e já fiz 2 universidades. Tô de buenas. Certinho? Você procura que você é malandrão nisso. E por último, os tipos climáticos brasileiros. Certo? Quando eu falar de tipos climáticos, você precisa saber aonde ele se localiza no mapa, as características e os seus climogramas. Vamos lá, nós temos o clima equatorial ou equatorial úmido, quente e úmido o ano inteiro. Nós temos o clima tropical, que é o clima base do Brasil, com verões chuvosos e invernos secos, certo? Nós temos o clima tropical de altitude mais frio. Então ele é com verão quente e úmido e um inverno mais frio e mais seco, tipo Campos do Jordão. Nós temos também o
aqui no litoral, devido à chuva orográfica, o clima tropical úmido, cara, que é mais quente e mais úmido, justamente por estar na baixa altitude e sofrer com a chuva ácida. Chuva ácida, olha eu, velho, com a chuva orográfica. Nós depois vamos ter o clima subtropical na região sul, chuvas regulares ao longo do ano, um verão bem quente, um inverno bem frio, verão bem quente mesmo, cara. Uma vez eu passei o Réveillon lá no sul, fui pra Bombinhas, por vários lugares, calorzão maior. E, por fim, o clima semiárido, quente e seco aqui no meio do Brasil. Então você tem que estar ligado sobre isso, certo? Mano, aqui a revisão é papum, papum, papum. O segundo tema que se conecta com geografia física é meio ambiente. E quando eu falar de meio ambiente, dentro do que mais aparece é a questão de biodiversidade, é onde vai estar ligado a questão de desmatamento. Cara, se falou demais de desmatamento nos últimos anos. 50% da emissão de gases estufas do Brasil está ligado ao desmatamento. Os índices de desmatamento cresceram muito desde 2019. Então, vamos lá. Os cachorros pararam, né? Beleza. Desmatamento. Sempre que você pensar no desmatamento, você tem que trabalhar com essa relação. Causa e consequência. Por que eles estão desmatando? Quais são as causas? Quais são as atividades econômicas que estão levando ao desmatamento? E quais são as consequências que esse desmatamento vai trazer? Eu queria que você focasse principalmente em 2 biomas. Um terceiro bioma seria o cerrado. Cara, todos os biomas podem aparecer, mas nessa revisão eu vou falar só desses 2. A floresta amazônica, ela tem o que a gente chama de um arco do desmatamento. O desmatamento acontecendo de fora para dentro, pegando ali, ó, Pará, pedacinho do Maranhão, Mato Grosso e Rondônia. A principal causa estourado é a pecuária, é a expansão de pastagens ilegais, junto com o cultivo de grãos, principalmente a soja, extração de madeira e mineração, garimpo. As principais consequências é a redução da biodiversidade, é afetar o processo dos rios voadores e agravar a questão da seca na região centro-sul do Brasil. É você saber que esse desmatamento, essa queimada, tem afetado a captura de carbono e tem emitido mais gás carbônico e ajudado no aquecimento global. Então esses fatores extremamente importantes. No Pantanal se noticiou muito ano passado. Estamos vindo por um período de seca, o fenômeno La Niña é também responsável por isso, e as queimadas no Pantanal para a expansão da pecuária também foram extremamente importantes nesse processo. Então tá lá, queimada no Pantanal, também ligada à pecuária. Indo aqui nos problemas ambientais, eu gosto de falar dos problemas ambientais atmosféricos. E vamos lá, poluição do ar. Cara, poluição do ar não é nada mais nada menos do que você ter muito gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e fuligem, partículas sólidas em suspensão, causadas principalmente pela queima de combustível, seja ele fóssil ou não. O setor de transporte nas grandes cidades é o setor mais causador da poluição, que vai ter como consequência agravar os problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, e também, às vezes, irritação nos olhos, certo? Segundo problema aqui, ó, chuva ácida. Cara, a chuva ácida está muito associada à queima de combustível fóssil, principalmente carvão mineral, certo? Onde você tem a grande queima de carvão mineral em termoelétrica ou em siderúrgica, você tende a ter bastante chuva ácida. E essa chuva ácida vai corroer estátuas, corroer pintura de carro, vai afetar acidificação de rios, vai afetar plantações ou vegetações. E por último, o fenômeno da inversão térmica. Você lembra lá da inversão térmica? Cara, eu vou colocar... Será que eu lembro? Não sei. Se eu lembrar, eu mandei uma imagenzinha lá para a edição. Mas a inversão térmica é quando você tem uma camada de ar frio ficando mais perto da superfície. E aqui em cima, o ar quente. O normal é o ar quente embaixo subindo e o ar frio em cima descendo e circulando. E a hora que circula essa atmosfera, você joga a poluição lá para cima, porque o ar quente que está aqui embaixo está indo à superfície, a superfície aquece o ar e sobe. Mas quando chega a frente fria, então acontece muito mais no inverno, o ar frio fica preso aqui embaixo e vai concentrar os poluentes, porque o ar frio não sobe. E é um fenômeno que vai durar ali o começo da manhã, até o sol ficar um pouco mais forte, que pega toda a hora que está todo mundo indo trabalhar.
Então, é o processo com a chegada de uma massa de ar frio, o ar mais próximo da superfície se resfria, você acaba com a circulação atmosférica, por isso que a inversão, o ar frio está embaixo e não em cima, e você acaba concentrando poluentes na camada de baixo. E para fechar de vez essa revisão, aquecimento global. Cara, aquecimento global pode estar no problema atmosférico, mas eu quero falar especificadamente dele. Você tem que saber que as causas dele estão ligadas à questão da queima de combustível fóssil. O segundo maior problema é a liberação de metano, principalmente pela pecuária. A COP26, ela focou muito na questão da pecuária. Não vai cair, porque a COP foi agora, mas o metano ele fica menos tempo na atmosfera, né? Então se você conseguiria um impacto muito mais rápido reduzindo metano. Aqui saber que as previsões são cada vez mais catastróficas. A gente por mais que a gente tenha o Acordo de Paris, que é o acordo vigente, né? Nunca se esqueça que o acordo vigente atualmente é o Acordo de Paris de 2015, onde os países têm metas voluntárias de redução, porém, mesmo que os países cumprissem as metas, não é o suficiente para conter o aquecimento global, certo? Qual que é o problema do mundo aquecer? Primeiro, aumento do nível dos oceanos. Segundo, o derretimento das geleiras e acabando com o equilíbrio térmico. Terceiro, aumento de eventos climáticos extremos. Como assim, Vareta? Essa super seca que a gente passou aqui, ondas de frio, as enchentes na Alemanha, ondas de calor no Canadá, esses eventos extremos tendem a se tornar cada vez mais comum. Por exemplo, as Ilhas Maldivas. Mano, já viu aqueles bangalô nas Ilhas Maldivas? Cara, sabia que já teve dia que a maré subiu e o aeroporto ficou alagado pela maré? As Ilhas Maldivas devem desaparecer. Então eu tenho que ficar rico rápido para ir para lá. Porque se eu demorar para ir só quando for mais idosão, é capaz dela nem existir. Olha a que ponto chegamos. E aí vem uma doideira. Os países mais pobres, muitos países insulares, vão ser os que mais vão sofrer com o aquecimento global, porém foram os que menos emitiram gases para o aquecimento global. E aí você tem toda uma discussão de compensação financeira. Olha quanto assunto para você pensar aqui. Pensa nas causas, pensa nas consequências e pensa nessa questão financeira. Quem mais sofre não necessariamente quem mais emitiu, certo? Esse desequilíbrio, essa desigualdade. Fechou? Beleza, rapaziada. Espero ter gostado desse vídeo. Assista também o vídeo de Geografia Geral. E é o seguinte, respira fundo, vem com o pai moleque, vamos pra FUVEST e bora pra essa USP.